Graças a Deus. Vamos lá, vamos iniciar agora de novo. Anotações de enfermagem. Anotações de enfermagem é um tema que vocês vão estudar hoje e mais para frente também vocês vão ver nos estágios. Também quando vocês forem fazer anotações do paciente na sala de aula. Por isso também vocês precisam saber estudar, né? Que nem vocês vão ter a disciplina de português, para vocês poderem aprender a escrever corretamente, saber onde tem ponto, vírgula, essas coisas todas. Quem tem dificuldade de português, né? É bom estudar. Então, vamos lá. Por que as anotações de enfermagem são importantes? Será que alguém aqui imagina por que é tão importante a anotação de enfermagem? Gente, a anotação de enfermagem, por que será que ela é importante? Maurício Cruz respondeu. É importante anotar também, tem como garantia o atendimento prestado ao paciente, medicamentos e outros. Muito bem, Maurício. Gente, a anotação de enfermagem é tudo. É a principal coisa que você tem como respaldo. O certo é vocês... Quem aqui, todo mundo aqui já foi criança, né? As meninas, isso mais para as meninas. Quem é que lembra quando vocês eram pequenininha, quem tinha diário? Eu tinha diário, eu amava ter diário. O meu diário era aqueles lá do 99 que tinha um cadeadozinho, não sei se vocês lembram. As meninas eu tinha. Olha, todo mundo lembra, né? As meninas têm. O que a gente escrevia no diário? Tudo sobre o que acontecia do dia a dia da vida da gente. Quem é que tá falando? Eu não escrevia nada, que a minha mãe sempre achava, então eu joguei fora. Então, ó, qual é a comparação do diário, né? Que as meninas disseram que escreveu tudo. A comparação do diário é muito importante com as anotações de enfermagem. Por quê, professora? Nada a ver um diário. Eu vou dar o meu exemplo. No meu diário, eu escrevia tudo o que acontecia comigo durante o dia. Ai, o meu dia foi muito... Querido diário, hoje o meu dia foi muito legal. Saí para brincar, caí, machuquei minha perna, andei de bicicleta, a mamãe brigou comigo. Tipo, eu contava todas essas besteiras, né? Tipo, fui pra aula, qualquer coisa. E quando eu fui crescendo, eu continuava escrevendo diário. Então, era tudo que acontecia comigo diariamente. E isso era importante para mim, né? A mesma coisa é as anotações de enfermagem. Vocês vão anotar tudo o que acontece com o paciente. Por exemplo, assim, a Crisna. A Crisna é a paciente do Maurício. Aí o Maurício vai pular. A paciente passou o dia bem, comunicativa, apresentou dor de cabeça, tomou o remédio, apresentou febre, foi medicada. Então, ele tem que anotar tudo o que aconteceu com a paciente dele durante o dia. Então, isso é importante. É a mesma coisa que um diário. Você vai anotar tudo o que aconteceu no seu dia, né? A mesma coisa são as anotações de enfermagem. E por que elas são importantes? São importantes para se resguardar, para você ter respaldo, porque, por exemplo, assim, acontece uma intercorrência. Aí diz assim, por exemplo, o paciente teve uma convulsão. Então, ele pegou e teve uma convulsão, um exemplo, né? O paciente teve a convulsão e começou a ficar com febre. Se você anotou que ele teve, por exemplo, assim, eu não sei se vocês já tiveram febre alta. Quando você tem uma febre a mais de 40 graus, você pode ter convulsão. Não sei se vocês já viram isso no caso com a filha de vocês, com o filho, com o neto, com o pai, com a mãe. Então, acontece isso, né? Então, se você anotou que o paciente teve febre e ele teve convulsão depois, por exemplo, o médico vai dizer assim, eu não sabia que ele teve febre. Aí a enfermeira vai pra cima de você, como é que ele teve convulsão se ele não teve febre? Mas eu anotei no prontuário, você vai lá e mostra. Agora, se você não falou pra enfermeira, não falou pro médico e nem anotou, você não tem como se resguardar, né? Cansada, muito nervosa. Então, o ideal é que você... Gente, quem é que tá falando aí? Tá cortando a porra. Sua avó parou de falar há 2 minutos aí, ó. Vem tua sandália, vem pegar a tua sandália. Meu Deus. Só um minuto. Mãe, a sandália, professor, dá logo essa internet tá boa. A sandália da mulher. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Dá logo a sandália pra essa mulher. Que, né? A mulher lá fora. Sim, então, gente. Quando um paciente tá... Vocês ouviram a parte da febre? Não, só começo. Tá, vamos lá. Um paciente está com febre.
Depois, se ele tiver com a febre muito alta, ele pode ter convulsão, que é ficar se debatendo por conta da febre alta. Se você anotou que o paciente estava com febre, depois quando o médico vier para cima de você, a enfermeira, você vai ter resguardo porque você anotou que ele estava com febre. Mas ninguém leu o prontuário, ninguém prestou atenção, às vezes você fala com o enfermeiro e não lhe escutou. Então você tem como se resguardar. Por exemplo, um paciente piora e morre. Tem que ter tudo anotado. O paciente está evoluindo grave, o paciente não apresenta melhora. Então, isso é uma forma de você se resguardar para caso o pior aconteça. E também porque tem muitos familiares que às vezes tiram cópia do prontuário. Eles têm direito de pedir do hospital cópias. Então, lá vai estar anotado tudo, né? Então, você tem que anotar tudo o que acontece com o paciente durante o dia. A documentação do paciente se chama prontuário, os demais documentos inerentes. Quem aqui sabe o que tem no prontuário do paciente? Eu acho que eu falei isso sobre lá na aula do SUS também. Quem lembra o que tem no prontuário do paciente? Tem os dados, os exames. Os dados, os exames, o que mais? A medicação que ele toma. A medicação que ele toma, o que mais? Os exames, a data, o prontuário. Porque, tem gente que acha que prontuário do paciente só é lá. Maurício Cruz Ferreira. De pirona de 6 em 6 horas, Clexane de 8 em 8 horas, Ceftriaxona de 12 em 12 horas. Acho que isso é o prontuário do paciente, as medicações. Não é só isso. Isso é a prescrição. Prescrição é uma coisa, prontuário é outra. Prescrição é onde tem o nome das medicações. Prontuário é tudo do paciente. Nome, os antecedentes familiares, nome do pai, da mãe, cadastro, número do SUS, exames, hemograma completo, exames de imagem. Se ele é alérgico a algum medicamento, vai ter lá. Então, toda a medicação do paciente, a data que ele entrou, a admissão, tudo vai ter no prontuário. Então, vocês sabem o que é prontuário, né? Se eu falar assim, pega lá o prontuário do paciente, ô Márcia. A Márcia vai pegar a prescrição do dia, tudo que tem lá. Tudo, né? Então, eu quero que vocês saibam a diferença do prontuário para prescrição. Prescrição só é aquela que tem o nome do paciente e as medicações do dia. Certo? Até aqui tudo bem? Estão me ouvindo, né? Então, vamos lá. A documentação do paciente, que se chama prontuário, os demais documentos, são inseridos lá, né? Então, lá vai trazer maior visibilidade à profissão. Ou seja, vai ter tudo que a equipe precisa. Por exemplo, para ter um atendimento, para ter provas, se for preciso de algum exame, se for preciso apresentar para alguma defesa, alguma incriminação, que os profissionais de saúde sejam acusados. Então, tudo tem que ter lá no prontuário escrito. Por que isso entra, né? Porque tem na resolução do COFEM, por isso que entra nessa nossa disciplina. Na resolução do COFEM, que é uma lei lá, 358, ela dispõe sobre a assistência de enfermagem. O que ela fala? Sobre o cuidado do profissional de enfermagem, das outras providências. Então, ele fala da execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente, ou seja, lá nesse artigo do COFEM defende que você tem que registrar tudo do paciente. Tudo que acontece durante o dia, como se fosse um diário realmente. E também, né, aprovou na reformulação do Código de Ética dos Profissionais artigos, né, sobre as anotações de enfermagem. Então, lá na lei, né, de enfermagem, do COFEM, o que significa o COFEM, né? Conselho Nacional de Enfermagem. Vocês vão estudar sobre o COFEM e o COREM, que é o que vocês pagam, anuidade, que é o conselho de vocês, né? Vocês vão estudar sobre eles em outras disciplinas, mais aprofundadamente. Então, o que fala lá no artigo, né, do COFEM? Prestar informações escritas e verbais, né, completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência. Que informações são essas? São aquelas que você vai escrever durante o dia. Como que o paciente está, se ele apresentou febre, se ele apresentou dor de cabeça, se ele está comunicativo, se ele está ansioso, se ele está chorando, se ele aceitou a medicação.
Então, todas essas informações têm que estar escritas diariamente. Até mesmo porque você vai passar o plantão para outro seu colega, né? O seu colega vai ter que dar continuidade a essas assistências e continuidade a essas anotações. Registrar no prontuário e em outros documentos próprios de enfermagem informações referentes ao processo de cuidar da pessoa. Incentivar e criar condições de informações no processo cuidar. Ou seja, dar o seu melhor no cuidado, né, gente? Você tem que apresentar o melhor cuidado, você tem que apresentar os melhores tratamentos, o planejamento. Você tem que planejar se aquele paciente não está conversando. Às vezes ele conversa mais com você do que o próprio psicólogo. Então, leva ele para passear no corredor, se tiver alguma sala que ele possa ir. Leve ele, né? Porque às vezes, por exemplo, se for um hospital da criança, tem uma salinha que as crianças vão, brincam, enfim. Tem que colocar o número do conselho regional, isso aí a gente vai ver mais pra frente também, né? Você tem que carimbar e pôr o seu carimbo. Quando vocês se formarem, gente, vocês vão ter um númerozinho do Corém. Então, toda anotação que você fizer, você no final tem que carimbar. Nesse carimbo vai ter o seu nome e o número do seu Corém, né? Que é registrado. Então, todo final de anotação você tem que estar assinando seu nome e carimbando. As anotações de enfermagem, seja na evolução, na prescrição, em relatórios ou em qualquer documento utilizado quando no exercício profissional, constitui responsabilidade e dever do profissional. Ou seja, as anotações de enfermagem são de responsabilidade de cada um de vocês, juntamente com a assinatura. O uso do carimbo é facultativo, porém pode ser um material de baixo custo. E o uso traz benefício ao profissional. Ou seja, o carimbo é um resguardo seu e traz benefício. Porque não adianta lá eu fazer minha anotação todinha e colocar lá só Rafaela. Quem é Rafaela? Não vai nem saber quem é Rafaela. Tem várias Rafaela, né? No seu carimbo vai ser teu nome completo e o teu Corém. Então, né, no decreto 94.406 de 87, que é uma lei dos exercícios profissionais de enfermagem, fala sobre as anotações de enfermagem. Então, nessa lei, na resolução do COFEM, fala da importância da anotação de enfermagem. Por que é importante? Por que você deve anotar? Ou seja, também do carimbo, da abreviação, né? Por exemplo, técnico de enfermagem, TSC ou TE, vai ter abreviado, é a sua profissão mais o seu nome com o número do seu registro, né? Que é o do Corém. Recentemente, né, foi aprovada uma nova lei, né, que dispõe sobre o registro das atuações dos profissionais no prontuário do paciente, né, em documentos próprios da enfermagem, ou seja, tradicional eletrônico. Você pode anotar tanto no prontuário, tanto na prescrição do dia, você pode estar anotando o que acontece com o paciente. Se é uma anotação importante, você pode estar colocando tanto na prescrição quanto no prontuário. Digitar bonitinho, colocar lá. Por exemplo, se foi um acontecimento que teve durante o dia, você pode estar relatando. Porque é de responsabilidade e dever dos profissionais de enfermagem registrar no prontuário do paciente em outros documentos da própria área. Ou seja no papel ou eletrônico, que nem eu falei para vocês, né? Podem tanto estar lá anotando quanto digitando, mas tem que ter a assinatura de vocês. Tudo tem que ter a assinatura de vocês. Vocês não podem ir lá fazer um texto sobre o paciente e no final nem sequer anotar. Então é necessário que tudo tenha anotação, né? E isso vai assegurar vocês e dar um trabalho de qualidade, né? Para qualquer coisa que aconteça, vocês estejam, o quê? Resguardado. Então, diante da própria legislação do registro e anotação de enfermagem, gente, qualquer tipo de ocorrência, intercorrência, tem que ter o uso da anotação. Se faz necessário em qualquer tipo de intercorrência ou até mesmo se o paciente ficou tranquilo durante o dia, tem que ter o registro, né? Dos atendimentos, dos cuidados de enfermagem. Que atendimentos são esses, professora?
Por exemplo, teve uma visita do psicólogo, solicitou assistente social, nutricionista. Então, coloca, né? Paciente foi atendido, foi escutado, foi ouvido pelo psicólogo. Paciente solicitou assistente social. Paciente solicitou uma ligação para a família. Então, tudo isso deve estar prescrito lá no prontuário. Se tem uma falha de atendimento do paciente, ocorrência, intercorrência, referente à equipe, deve ser registrado no livro de relatório de enfermagem, privativo da equipe de enfermagem. O que é isso, gente? Aconteceu lá no posto de saúde uma briga da Priscila e da Luísa. A Priscila e a Luísa brigaram. Eu vou ter que relatar essa briga, eu como enfermeira delas. Essa briga eu não vou relatar no prontuário, de nada, de paciente, por exemplo, foi sobre paciente tal. Não vou relatar sobre a briga delas, elas vão pôr livro. Quando vocês forem trabalhar, vocês vão ver o temendo livro. Todo hospital, todo setor tem um livro de ocorrências. Então eu vou pôr lá, né? A técnica de enfermagem, Priscila, brigou com a técnica de enfermagem, Luísa, um exemplo, Luísa Fernanda. As duas se desrespeitaram na frente de pacientes, então eu vou relatar tudo isso. Só um exemplo, tá, meninas? Sei que vocês são bem quietinhas. Então, tudo isso vai ser registrado no livro de intercorrência, tá? Não é no prontuário de paciente nem nada. Conceito de anotação de enfermagem. É um conceito que vocês devem saber. O que seria a anotação de enfermagem? É o registro feito pela equipe de enfermagem no prontuário do cliente, referente às condições biopsicossocioespirituais, fatos ocorridos, procedimentos executados, avaliação da assistência de enfermagem prestada, permitindo a continuidade dos cuidados. Então, se eu perguntar na prova, qual é o conceito de enfermagem? De anotação de enfermagem? Vocês vão pôr que é o registro de enfermagem, vocês vão pôr com as palavras de vocês, não é para pôr igual do slide. Vocês podem colocar que é o registro que vocês fazem, a anotação diariamente do paciente, como que está o estado físico dele, o estado emocional, quais foram os cuidados realizados durante o dia, quais foram as avaliações. Então, tudo isso vai ser a anotação de enfermagem. Então, vocês já sabem, né? Perguntar o que é anotação de enfermagem, o conceito, vocês vão saber o que é. E por que tem a continuidade dos cuidados? O que é isso? Se a Kátia está de plantão de dia, aí ela vai passar o plantão para a Hillary vai receber. Então, tudo que ela passar, a Hillary vai conferir depois lá lendo. Olha, ele teve febre, ela vai ter mais atenção, né? Por isso que tem que ter tudo no prontuário. Ou então o paciente está com dor de cabeça. Aí a Renata está lá no plantão e diz... o paciente diz para a Renata... eu tô o dia todo com dor de cabeça, não me deram remédio. Ela vai lá no prontuário e vê. Nossa, não anotaram nada que esse paciente estava com dor de cabeça. O senhor disse para alguém, tem certeza? Aí ele pega e diz que falou. Então, às vezes, você tem que conferir com a técnica, né? Será que ela não anotou, esqueceu? Ou será que o paciente está mentindo? Então, sempre tem que ver os dois lados, né? Porque, às vezes... Na correria, o técnico acaba esquecendo de anotar, ou às vezes, muitas vezes, nem vai lá no paciente. Por isso que é importante vocês conversarem com os pacientes, gente. Conversar, ver o que ele está precisando e anotar tudo. Professora, é muito paciente, a gente vai esquecer. Por isso que desde o estágio, vocês já vão para o estágio com a caderneta para anotar tudo. Então, da mesma forma que vocês já vão para o estágio com a caderneta para anotar tudo, o ideal é que quando vocês trabalharem, vocês já levem a cadernetinha de vocês, né? Quem tem dificuldade de lembrar as coisas. Quais são as finalidades das anotações de enfermagem, né? Estabelecer comunicação com as equipes. O que seria estabelecer comunicação com as equipes? Porque o que você vai escrever, a outra equipe, quando entrar, vai ler, né? Por exemplo, a Adriana recebeu o plantão e às vezes eu esqueci de passar para ela que o paciente teve um pique hipertensivo, uma pressão alta. Se eu for uma boa técnica de enfermagem, vai ter lá anotado, né? O paciente apresentou pico hipertensivo no período. Então, tem que ter comunicação das equipes. Se não for verbal, vai ter escrita.
Então, por isso que é importante anotar tudo. 2. Servir de base para a sistematização da assistência à enfermagem, né? Com essas anotações, a coordenação vai estar vendo, né? O que é melhor, como que melhorar essa anotação. Vai estar treinamentos, né? Para poder ver como que tem que anotar, né? O Maurício falou assim, anotar logo, tem pessoas que deixam tudo para anotar no final e acabam esquecendo, isso é verdade. Até mesmo quando vocês forem para o estágio, o ideal é que vá sempre anotando, ou então anota na caderneta e só passa limpo, porque às vezes você acaba esquecendo, gente. Já pensou se você vai para um plantão de 7 às 7, tu imagina, 12 horas, o tanto de coisa que não aconteceu nesse dia que você vai acabar esquecendo? Então é bom sempre, ou vá anotando, ou anota num papel e depois só passa limpo. Então, anotação de enfermagem, a finalidade é também de ter um documento, né? Um documento legal que respalde você e o paciente. Para também acompanhar a evolução do cliente. O que é isso, né? Você vai acompanhar a evolução do paciente. Hoje ele teve febre, amanhã ele não teve, aí no outro dia já não apresentou dor de cabeça, não apresentou febre. Então você vai acompanhar a evolução, né? A melhora dele, os sinais vitais dele, tudo direitinho. Vai servir também como uma fonte de avaliação para assistência prestada, né? Os profissionais de saúde vão estar avaliando, verificando e vendo. Vai testemunhar, né, as ações de enfermagem, caso precise de tiver algum processo, né? Então você vai estar resguardado, que vai ter tudo lá anotadinho. Contribuir para a auditoria. Colaborar com ensino e pesquisa, né? Às vezes tem alunos de medicina, de enfermagem, que às vezes precisam fazer algumas pesquisas, né? De algumas patologias, de alguns casos de paciente, e vão lá buscar informações. Então, é necessário que tenha tudo anotado. Vamos lá. O que deve ser anotado? Uma anotação de enfermagem. Gente, tudo é importante para a continuação da assistência do paciente, né? Então, tudo é importante para anotar. Todos os cuidados prestados. O que são esses cuidados? Professora, vou dar um exemplo. Curativo, banho de aspersão, banho no leito. Banho de aspersão é quando é o banho no chuveiro, gente. Banho de aspersão, banho no leito, medicação, alimentação, fisioterapia, tudo isso são cuidados prestados. Curativo, higienizou a pele, hidratou a pele com óleo de girassol, tudo isso é tipo de cuidado que você prestou com o paciente, né? Então, tudo aquilo que for cuidado, você vai estar anotando. Sinais e sintomas, né? Paciente apresentou febre, paciente apresentou tosse, paciente apresentou desconforto respiratório, paciente não aceitou a dieta oferecida, que é a comida, né, no caso. Paciente refere 2 dias sem evacuar. Então, o que é? Sem ir ao banheiro. Então, tudo isso tem que anotar, né? Os sintomas e os sinais. Intercorrência, né? Se acontecer alguma coisa. O paciente apresentou uma febre, apresentou dor de cabeça. Então, tudo isso tem que estar anotando. Todo tipo de intercorrência tem que estar anotando no prontuário do paciente. Resposta dos pacientes às ações realizadas. O paciente é colaborativo, o paciente está aceitando bem a alimentação. Então, tudo isso são as respostas, né, que você tem com o paciente. O material, né, tem que ser impresso e você vai usar caneta para anotar, tudo é escrito à mão. Algumas regras importantes, né? Verificar o tipo de impresso, né? Onde anotar, a cor da tinta, onde assinar. Por que isso é importante, gente? Quando vocês forem... Se vocês forem... Não sei se a turma de vocês é da noite, acho que é da noite, né? Essa turma, é claro, né? Que eu tô dando aula à noite. Porque às vezes tem turma que é de tarde e tem aula à noite. Ou vice-versa, enfim. Se vocês forem estagiar à noite, a caneta que vocês vão anotar é vermelha. Se vocês forem estagiar de dia ou trabalhar de dia, a caneta é azul. Então, tem que prestar atenção nisso, entendeu? À noite, tudo que é anotado à noite é vermelho. Vermelho, rosa, sol. Se é de dia, é azul. Azul, preto.
certo? Então, isso é importante vocês saberem, nunca mais esquecerem disso. Então, a cor da tinta da caneta é importante vocês saberem a anotação de enfermagem. Verificar o cabeçalho do impresso, né? Verificar se você está preenchendo certo, porque já aconteceu de em estágio ou até mesmo trabalhar. Tu fica com 2 pacientes, aí tu anota tudo errado. Tu ficou com a Maria e o João. Aí tu anota que o João teve febre, sendo que quem teve febre foi a Maria. Então é importante você ler lá no cabeçalho quem é o paciente, se você está escrevendo para o paciente certo. A mesma coisa medicação, gente. Tem muito cuidado com isso, né? Às vezes a medicação é de um paciente e você acaba dando para outro. Iniciar a anotação informando a data, né? Então tem que anotar a data de hoje, né? Data que você for escrever. No final, assinar com o seu número do Corém. Escrever de modo exato, completo, conciso e legível. Que nem eu falei para vocês no trabalho, né? Não me envie trabalho que eu não entendo nada. Então tem que ser a letra legível. Ah, professora, minha letra é feia, ruim. Você tem que melhorar, gente, porque outras pessoas vão ler. Então tem que estar uma coisa legível que as pessoas possam entender. Então tem que ter muita atenção com isso. Utilizar termos científicos. Isso aqui vocês vão aprender, né? Vai ter disciplinas. Acho que é ações básicas, clínica médica, vocês vão aprender termos. O que é isso, professora? São nomes técnicos. Por exemplo, um exemplo que vocês devem saber, dor de cabeça. Você não vai escrever dor de cabeça, você vai escrever cefaleia. Então, esses termos vocês devem utilizar. Vocês não vão pular na prescrição do paciente. Paciente fez cocô e xixi. Não. Paciente apresenta eliminações fisiológicas presentes. São eliminações fisiológicas. Então, o que é eliminação fisiológica? É a diurese, que é o xixi, e a evacuação, que é o cocô. Então, isso são termos técnicos que vocês vão aprender no longo do curso. Vão aprender que não é vômito, é êmese, vão aprender falar esses termos técnicos, né? Tudo direitinho. Dor não é dor, o paciente está com dor. Não, o paciente está com algia. Então, esses termos técnicos vocês vão aprender no longo das disciplinas. Tem disciplinas que o professor pede para vocês pesquisarem termos técnicos. Então, vocês vão aprender isso com o longo do tempo, não se preocupem. João Pedro botou aí, a paciente apresentou cefaleia pós-parto. Tá chique, hein, João Pedro? Maurício, síncope, demorei a relacionar. O paciente apresentou desmaio, né? Teve síncope, a mesma coisa. Então, vertigem também. Então, essas palavrinhas vocês vão aprender com o dia a dia. Utilizar abreviaturas como IM, ECG, entre outras. Então, você não precisa colocar. Paciente tomou a medicação intramuscular. IM já é abreviação. Paciente fez um ecocardiograma. ECG já é a abreviação de ecocardiograma. Então, vocês vão aprender também essas abreviaturas. Utilizar frases curtas e ter uma observação. Então, gente, vocês vão fazer uma anotação sucinta, né? Com coisas curtas, não tão grandes, mas que fale sobre tudo. Por isso que você tem que abreviar. Por exemplo, paciente está com acesso venoso periférico em membro superior direito. Você não vai escrever esse monte de coisa. É AVP em MSE. AVP é acesso venoso periférico. O que é isso, professora? É aquele acesso que lhe furo para colocar seu soro. Então, isso é uma abreviação, né? Isso vocês vão aprender no decorrer do tempo. Não se assustem, tá? Anotar o horário, né? Você tem que anotar o horário. Por exemplo, se 15h30 ele teve uma febre, paciente apresentou às 15h30 febre. Paciente apresentou cefaleia às 3h20. Não rasurar. Em caso de engano, usar a palavra digo, entre vírgulas. Aqui, ó, digo. Por exemplo, você escreveu assim, ó. Paciente referiu cefaleia intensa. Digo. É porque você errou. Aí, paciente segue no leito sem intercorrência. Não é para passar um monte de corretor. Não pode ficar passando corretor em prontuário, tá, gente? Quem tem dificuldade aí, anota no papel e depois passa limpo. Então, obedecer a norma do uso da cor da tinta, né? Diferenciado nos turnos de trabalho. Isso aí da tinta vocês já sabem, né? Que eu expliquei. Então, dependendo do horário, a caneta é vermelha ou azul. Constar a assinatura legível, né? Não deixar
espaço entre a anotação e a assinatura. Terminou de escrever tudo, já põe sua assinatura. Porque tem gente que termina assim numa linha e vai assinar o nome técnico Pedro lá na outra linha. Não pode, é na mesma linha. Devem ser anotados claros, né? Devem ser preenchidos data e hora. Não ter rasura. Tem que ter os cuidados prestados. Tem que ter as intercorrências. Tem que ter os cuidados, as orientações. Não deve ter termos como bem, mal, muito pouco. Então, gente, tipo assim, ó, o paciente está bem. Não. O paciente está estável. Ninguém vai escrever bem. É estável, entendeu? Então, isso tudo vocês vão aprender com o decorrer do tempo. Tem que ter cuidado com o que vai escrever. O técnico auxiliar de enfermagem não deve anotar dados referentes ao exame físico do paciente, como abdômen distendido, avaliação das pupilas. Isso tudo, quem faz exame físico é o enfermeiro. Então, essas partes mais específicas de... o abdômen dele tá globoso, né? Que tá grande, tá inchado. As pupilas dele estão dilatadas. Essas coisas mais específicas, quem anota é o enfermeiro, tá, gente? As partes de vocês são outras. São as medicações, são os cuidados, são a parte do banho, tudo isso, da limpeza, do leito, essas coisas. Passagem de plantão, né? Às vezes vai passar de 24, de 12 horas, tudo tem continuidade. Então, é importante que vocês passem o plantão corretamente, falando tudo o que aconteceu durante o dia com o paciente. Então, a participação de todos os elementos de equipe de enfermagem é obrigatória, né? Para receber as informações. Então, todo mundo vai passar plantão, o enfermeiro, o técnico, o médico, cada um vai passar o plantão corretamente, né? E ter uma boa postura e prestar a assistência a todos os pacientes. Para receber o plantão, o profissional deve estar presente no setor, né, com antecedência 15 minutos antes da passagem de plantão, devidamente uniformizado. Então, quando vocês forem trabalhar um dia, gente, nunca chega... eu trabalho 7 horas, antes de 7 horas, eu vou entrar às 7 horas. Não dá. Porque você tem que passar o plantão. É muita coisa. Às vezes, se você está com 5 pacientes, você tem que passar um por um. E às vezes o outro profissional tem outro compromisso e vice-versa. Então, sempre chegue 15 minutos antes. Até mesmo no estágio, porque às vezes pode acontecer uma intercorrência. Então, sempre, quando você for para um estágio, sempre chega uns 15 minutos antes. Conferir, né, os medicamentos, né, se você fez todos diariamente, né, antes de você sair, confira se foi feitas as anotações, se as medicações foram feitas corretamente, né, receber o plantão, o certo é que passe leito a leito, né, perto de cada paciente, explicando, né, estar atento e observar tudo, né, gente. Pergunta, esse paciente teve o quê? Teve febre, teve dor de cabeça? Vocês têm que ser curiosos. Tem que perguntar tudo o que aconteceu com o paciente. Então, tem um roteiro aqui da anotação de enfermagem. O que é um roteiro? É uma ordem a ser seguida. Essa ordem vocês vão até escrever no caderninho de vocês quando vocês forem futuramente para estágio. Isso aqui vocês vão ver em outras disciplinas também, tá, gente? Não se preocupem. Nível de consciência, se o paciente está acordado, se ele está comunicativo, se ele está lúcido, se ele está orientado, se ele está desorientado. Estado emocional, se o paciente está chorando, se ele está calmo, se ele está ansioso. Integridade da pele, né? Se ele está normocorado ou se ele está anêmico. A hidratação, né? Se ele está aceitando água, se ele está aceitando a dieta. A dieta é a comida, tá, gente? Se o paciente está comendo direitinho, o paciente aceitou a dieta oferecida, o paciente não aceitou a dieta oferecida. Manutenção venoclise, que é o quê? O soro, né? O acesso. Será que o acesso está corretamente? Tem gente que nem vê isso, né? Às vezes o paciente está com o braço inchado, o acesso está fora, ninguém nem vê. Se ele está fazendo xixi, né? Está fazendo as eliminações fisiológicas presentes, né? Se tem catéter ou dreno, tem que pôr tudo que ele está portando. Mudança de decúbito, gente. O que é decúbito? É a posição. Por exemplo, se eu estou deitada, tenho que ficar de lado. O paciente não pode ficar na mesma posição o dia todo.
Vocês têm que estarem mudando ali de decúbito. Decúbito lateral, decúbito ventral. Então, tudo isso vocês têm que estarem mudando o paciente de posição. Banho curativo, retirada de dreno, sonda, tudo isso tem que anotar. Se ele teve repouso, se ele usa faixa, colete, se ele recusou a medicação, o tratamento. Os sinais e sintomas, teve alteração, intercorrência, tudo isso tem que anotar. Se teve alguma passagem de algum acesso nele, se teve visita médica, se ele teve atendimento psicológico, fisioterapeuta, tudo isso tem que anotar os atendimentos que ele teve. A orientação, né? Se ele teve orientação da nutricionista a comer, se ele teve orientação do técnico para poder fazer uso das medicações. Então, tudo isso tem que anotar. Outros fatos relevantes. Se teve alguma intercorrência, se ele teve visita, se ele teve... Como foi que ele se comportou, por exemplo, assim, ó. Tem paciente que tem visita e fica mais emotivo, né? Paciente apresentou choro durante a visita. Paciente ficou emotivo. Tem gente que faz piorar, né? Em vez de melhorar. Então, aqui tem um breve exemplo de uma anotação. Dia 25/7/2014, às 9 horas, paciente MJS. Gente, nunca vocês podem pôr em nada o nome do paciente. Sempre é a abreviação, tá? Isso aqui é a abreviação do nome dele, certo? Por exemplo, podia ser Maria José Silva, só um exemplo, tá? Mas isso é a abreviação. Apresenta-se consciente, comunicativo, ictérico, que é que ele não tá amarelo, tá, gente? Ictérico é que ele tá amarelo. Quando o paciente nasce amarelinho com icterícia, não sei se vocês já viram um bebê que nasce com icterícia. Aceitou o desjejum oferecido, que é a dieta, né? Tomou banho de aspersão, deambulando, afebril, dispineico, normotenso, taquicárdico. Então, tudo isso aqui, gente, professora, você nem que você tá falando, são termos técnicos. Deambulando é que ele tá andando. Não sei se você... Afebril é que ele não tá com febre. Febril é se ele tivesse com febre. Dispineico é que ele tá com falta de ar. Normotenso é que a pele dele tá normal, né? Taquicárdico tá apresentando os batimentos elevados. Os nossos batimentos, o ideal é de 80 a 100, ele pode estar acima de 100. Quando o paciente está com os batimentos acima de 100, ele está taquicárdico. Se tivesse abaixo de 80, estava bradicárdico. Então, isso tudo são os sinais vitais. Mantendo venoclise, né, que é o acesso, né, por scalp, né, em membro superior esquerdo, que é MSE, com bom refluxo. Ou seja, o acesso dele tá bom. Sem sinais flogísticos. O que é sinais flogísticos, gente? É vermelhidão, infecção, não tem. Abdômen acístico, que o abdômen dele tá normal, né? Doloso a palpação, ou seja, quando aperta, dói. Sonda vesical de Demória, SVD, né? Com débito de 200 ml, com coloração alaranjada. Eliminação intestinal ausente há um dia. Ele tá sem fazer cocô há um dia, né? Refere a algia generalizada. Vamos ver se vocês sabem pelo menos isso. Quem sabe o que significa isso aqui? Refere a algia generalizada? A dor generalizada é todos os órgãos, é isso? Muito bem, parabéns. Eu não vi quem respondeu porque tá aqui no slide. Mas a algia generalizada é que ele tá com dor em todo o corpo. Dor no corpo inteiro. Porque a algia é a mesma coisa que dor. Então, pelo menos um termo técnico, vocês vão nunca mais esquecer de mim. Eu aprendi com a professora Caísa que a algia é dor. Nunca mais vão esquecer. É a mesma coisa de quando diz que o paciente está com infecção generalizada. Isso, é a mesma coisa. Em todo o corpo, né? Então, a assinatura, né? Vai ter a assinatura do seu nome com o registro do Corém. Admissão, né? Tem uma anotação de admissão. O que é admissão? Quem sabe o que é admissão? É quando o paciente acontece o quê? Na hora que o paciente
o dia que ele entrou no Parabéns. hospital. Muito bem. A entrada do paciente. Então, vamos lá. Por exemplo, um exemplo, tá, gente? Não vão... Eu gosto de dar aula com exemplo. A Clícia foi internada. Só um exemplo, tá, Clícia? Repreendido. Paciente SMD admitida nessa unidade às 14 horas. Comunicativa, deambulando, com a AVP em membro superior esquerdo. Pronto. Sem queixas. Queixa significa que ela está sem dor. De nada. Ela não tem nada a relatar. Então, isso é admissão. Então, tem que anotar tudo, né? Então, aqui, ó, tem um exemplo, né? 25/7 às 11 horas, paciente MJS admitido no setor deambulando, acompanhado da mãe para tratamento clínico de amidalite, apresentando os seguintes sintomas: dor na garganta, dificuldade de deglutição. Isso aqui quem sabe o que é deglutição? Como é que engolir, né? Dificuldade para engolir. Muito bem, olha, estão muito craques. Hipertermia, tá? Quem sabe o que é hipertermia? Tá com temperatura baixa. Hipotermia é quando tá com temperatura alta. Então, ele tá com a temperatura baixa, cefaleia, dor de cabeça, né? Calafrios e dor na nuca. Aí vai anotar os sinais vitais, relata sono, não faz uso de medicação, não é tabagista, nem etilista. Então, tudo isso aí é tipo uma anamnese, um estudo que você vai perguntar do paciente, se ele fuma, se ele bebe, certo? Alta, também tem que ter anotação. Alta hospitalar é o encerramento da assistência do paciente, né? Ele recebe alta quando o seu estado permite o quê? Que ele possa se recuperar onde, gente? Que ele possa se recuperar em casa. Muito bem. Então, o que mais? Hein, professora? Pode falar. Ai, meu Deus. O que é hipertermia? Hipertermia, acabei de falar. É quando a pessoa perde o calor rapidamente. Quando a temperatura do teu corpo é menor que 35 graus. O que é isso? Quando tu bota o termômetro, aí deu 30 graus, tu tá com hipertermia, tu tá com calor baixo no teu corpo. Quando o sangue passa... Não é o aumento da temperatura, não? Hipotermia. Assim, Hipotermia. Entendeu? Hiper é baixa e hipor é alta. Hipertermia. Quem é que tá falando, entendeu? Ou... Hipertermia. Depois tu pesquisa lá, hipotermia é outra coisa. Hipertermia é quando é baixa. Então, a alta do paciente deve ser assinada pelo médico, né? Técnico de enfermagem, enfermeiro da alta. Quem é que pode dar alta do paciente? Médico. Só o médico, né? Só o médico. Vocês podem dar? Não. Ok, então vamos continuar. Então, os procedimentos, né, tem que anotar. E a alta do paciente, você tem que escrever tudo, né? Como que o paciente tá, recebeu alta depois da avaliação médica, com melhora, deixou o hospital consciente, orientado, coloca os sinais vitais. Gente, tudo que vocês forem fazer, vocês têm que anotar os sinais vitais do paciente. Professor, o que é sinais vitais? Pressão arterial, temperatura, frequência respiratória, saturação e frequência cardíaca. Tudo isso tem que anotar. Vocês vão aprender tudinho, a aferir todos os sinais vitais, qual é o correto, tudo isso vocês vão estudar. No caso, os sinais vitais são esse conjunto de coisas, né, professora? Sim, senhor. Pressão arterial, que é aquele que vocês vão comprar um aparelhozinho para medir, né? Temperatura é o termômetro, todo mundo aqui sabe o que é um termômetro, né? Frequência respiratória é essa aí da sua barriga. Olha para sua barriga aí se movimentando agora. Isso é a frequência respiratória, você vai ver os movimentos. Saturação é o oxigênio, você vai pôr o oxímetro.
E a frequência cardíaca é os batimentos cardíacos que você vai ver pelo pulso do paciente. Vocês vão aprender tudo isso, não se preocupem. Eu adoro dar essa aula. Vamos lá. Se o paciente for transferido, também tem que anotar, né? Tudo. O paciente é transferido de um setor para o outro, tem que anotar. Ó, a transferência, tudo tem que ter os sinais vitais, certo? Óbito, quando o paciente morre, professor, até quando o paciente morre eu tenho que anotar, claro. Tem que anotar que foi feito os cuidados pós-morte, o horário, o médico que constatou, o horário que foi desligado os aparelhos. Quem é que tá com coisa ligada aí, hein? Um exemplo aqui. Paciente MJS apresentou piora do seu estado geral, PA inaudível, ou seja, não tinha mais pressão. Pulso não palpável, não conseguia mais sentir o pulso. Movimentos respiratórios ausentes, comunicado pelo médico plantonista ao responsável. Foi realizada manobras de RCP, que é respiração cardiopulmonar, né? Reanimar, né? O paciente durante 45 minutos. Não teve sucesso. Constatado o óbito 17h45 pelo médico plantonista. Realizado o preparo do corpo pela equipe de enfermagem, encaminhado ao necrotério. E assinou. Então, vocês veem que tudo assina, né? Se o paciente entra, se ele sai, se ele morre, se ele fica, se ele tem alta, tudo tem que anotar. O uso do carimbo é obrigatório? Quem acha que é? Sim ou não? Sim. Eu acho que não. Quem é que acha que Eu não? acho que sim, porque pode acontecer alguma divergência, alguma coisa assim, e depois tem como saber quem foi o profissional que do Corim, né? Por causa que a assinatura já vai estar lá também, né? Mas precisa. Okay. O uso do Pessoa pode carimbo assinar pelos o nome profissionais de... qualquer um, né? Ó, É, verdade. pois é. Antes era obrigatório, mas o uso de carimbo pelos profissionais de enfermagem deixa de ser obrigatório. Pode pôr o nome social, né, e o número da categoria. Antigamente era obrigatório. Por exemplo, o Carlos esqueceu o carimbo dele. Ele pode assinar e botar o número do Corém dele. Lembrando que você tem que botar o número do Corém. É obrigatório você saber o seu número. Você não é obrigatório mais usar o carimbo, mas se você tem que anotar o seu nome e o número do Corém. Por isso que é bom o carimbo, né? Que você só carimba e assina lá em cima. Dá uma rubricazinha. Não é mais obrigatório, mas quando você vai anotar no prontuário, você tem que ter o quê? O número do Corém. Não vai assinar lá só Sheila, João, Maria. Ninguém vai nem saber quem é Sheila, quem é João, quem é Maria. Então tem que ter o número de quê? Do Corim. Muito bem. Então, de acordo com o novo código, né, o uso de carimbo em documentos agora é facultativo, ou seja, pode ou não pode usar, tá? Você pode ou não pode usar, não é mais obrigatório. Mas é obrigatório que você assine com o número, certo? Então, pôr o nome completo ou nome social com o número da categoria. Ó, aqui diz, ó, no artigo diz que vocês têm. É facultativo o uso do carimbo, mas tem que ter o quê? O nome completo e o número do Corém, certo? Corim. Tá aqui um exemplo de carimbo, gente. Vai ter o nome de vocês, né? José do Nascimento, Corém. Aí isso aqui vai ser, se vocês são técnicos, vai ser TE, técnico de enfermagem e o número. Então, esse é o modelo do carimbo. E o que significa essa sigla aí, professor? PA e PE? A é auxiliar de enfermagem, T é técnico de enfermagem, obstetra, enfermeiro e parteira. PA é parteira, nem existe mais. Entendi. Certo? O de vocês é TE.